Boas pessoal, secção nova, respostas e observações. Ok, um vídeo quase sem edição nenhuma, apenas aquilo que é perguntado e eu costumo responder. Aquilo que eu vou fazer é, eu vou responder a algumas perguntas que me são feitas ou por e-mail ou então aqui nas mensagens de baixo no YouTube ou até mesmo no meu grupo do WhatsApp. Ok. Às vezes há perguntas que eu penso que serão do interesse de toda a gente, e em vez de eu estar a responder particularmente, responderei então aqui nesta parte e assim vocês poderão ter acesso a essas respostas, ok? Então vamos a isso. Eu tive uma pergunta, eu não vou dizer os nomes de quem perguntou, a não ser que as pessoas depois queiram, mas geralmente eu não direi quem perguntou. Eu tive uma pergunta no grupo do WhatsApp que era: qual o melhor horário para fazer fertilização líquida nas plantas? Início da manhã ou final da tarde, ou tanto faz? Ok. O que se passa é o seguinte: quando acabamos de fazer a rega da planta, é aí que se deve fazer a fertilização. Isto se for uma fertilização líquida. Se for uma fertilização sólida, aquilo que se deve fazer é, deve-se colocar o adubo por todo o vaso e depois regar por cima. Pronto, essa será a forma correta. A altura do dia. O ideal é sempre regar pela manhã. Isto porque a planta assim vai ter acesso à água durante aquela parte do dia todo, e como ela entra numa fase de repouso à noite de quase não absorção, ela assim consegue tirar mais proveito do fertilizante ou do adubo. Ok, essa é a primeira parte. A segunda parte é, alguém respondeu, o melhor horário é ao final da tarde, quando o sol está se pondo, pois neste momento as plantas têm as suas folhas, digamos, como se fossem boquinhas, e neste horário, por ser um horário de temperaturas mais baixas, as plantas absorvem melhor a aplicação foliar. Também é feito neste horário para evitar queimaduras que podem acontecer se for aplicado de manhã. A maioria dos produtos pedem para não ter contacto com o sol pelo menos umas 3 horas ou mais. Por esse motivo a melhor opção é à noite. À noite não, ao final do dia. Ele corrigiu a seguir. Ok, então aqui o que é que se passa? Eu não concordo, ok? Não quer dizer com isso que eu esteja correto ou que as outras pessoas estejam corretas ou que haja aqui alguma coisa. Isto tem muitas áreas aqui numa só resposta. A primeira coisa, vamos falar em termos de fertilização. Em termos de fertilização, o que acontece é, se nós fertilizarmos à noite, se for um adubo sólido e pomos por cima da superfície, irrigamos por cima, ou se for líquido e colocamos por cima da terra, não é? À noite, o que vai acontecer é, a planta está numa fase de uma quase paragem. O que é que acontece? A planta, como é que funciona? Temos o sol. Temos as plantas. Se estiver sol, os raios ao incidir na folha, vai haver uma evaporação. Esta evaporação é que faz com que a planta consiga absorver a água a nível de raízes. Ou seja, se houver esta evaporação aqui, a planta consegue absorver. Isto é um sistema mecânico muito simples. Foi uma evolução que resultou e as plantas mantiveram isso. As plantas não têm como ter esta evaporação se tiver de noite. Se em vez de sol tivermos uma lua, vamos fazer de conta, esta evaporação quase não acontece. Talvez exista alguma evaporação se uma noite estiver quente, ou até se estiver vento, então existirá realmente alguma evaporação. Contudo, é pouco significativa. O melhor é sempre quando estiver sol. Quando estiver sol, sim, há evaporação de certeza absoluta. Daí que eu não concordo
em que as pessoas digam, aplica à noite para que a planta consiga absorver com mais facilidade, porque senão há uma evaporação a nível do solo e a planta não tem tempo para ir buscar. Como eu estou sempre a dizer, bonsai é paciência. Paciência é quando nós respiramos com a velocidade do bonsai. Portanto, nós é que temos que ter calma e aplicamos o adubo, isto durante a manhã, de preferência, não quer dizer que não se faça à tarde, há quem faça 3, 4 regas ao longo do dia, portanto isso tem que ser feito. Quando se coloca o fertilizante, coloca-se, a planta vai começar a absorver e tem o dia todo para absorver aquele fertilizante. Se nós estivermos a fazer à noite, a planta vai começar a pingar mais rápido. Vai ficar lá muito fertilizante. O que acontece é que vai haver muito fertilizante a perder-se para fora do vaso. Ok? Esta é a minha maneira de ver isso. Agora tinha uma parte que falava em que a parte foliar, que a planta, eu vou fazer uma folha aqui, tem uma espécie de umas boquinhas, e essas boquinhas serão o ideal para a parte da adubação foliar. Essas boquinhas são os estomas. Esses estomas estão espalhados por toda a folha, são dezenas, centenas, do tamanho da folha. Então é por aí que existe esta tal evaporação que eu até falei ali. Quando se faz uma aplicação foliar, isto é uma válvula. Se isto é uma válvula, o que é que acontece? Isto é uma válvula assim. Quando está a haver respiração por parte da planta, a válvula faz isto. Quando não há respiração, a válvula faz isto. Ok. O que é que acontece durante o dia? Durante o dia, a maior parte das vezes, a válvula está assim, aberta, porque está a haver esta transpiração. À noite, ela vai fechar, exatamente porque não interessa à planta estar a perder água à noite. Não está a haver fotossíntese, não está a haver uma função. Então ela fecha. Ok. Adubação foliar. Estas válvulas, quando são áreas de respiração, elas não têm contacto com os veios de transmissão de seivas. Então o que é que acontece? Como não tem essa área de transmissão de seiva, não entra em contacto, quando aplicamos um adubo ou um fertilizante, aquilo tem uma película. O fertilizante, o pouco fertilizante que entrar dentro dessas válvulas, pouquíssimo, não é toda a folha é feita por isso, não. Uma folha com 1 centímetro pode ter 6 a 10 estomas deste estilo, e portanto estão a ver que é mesmo muito pouco. A planta não consegue ir buscar nada ali. O pouco que caiu dentro, fica lá dentro, e acontece uma de duas coisas. Se ele for muito diluído, realmente acaba por conseguir permear para dentro da área de alimentação, e é uma percentagem muito pequena. Se é uma coisa que vai demorar mais tempo porque cria cristalização, ou assim, alguns fertilizantes são, o que acaba por acontecer é que entope o estoma. Então de repente começam-nos a aparecer pintinhas marrom ou castanhas nessas áreas. Quer dizer que esse estômago morreu, essa parte queimou, cristalizou o fertilizante ali e agora está com problemas. Então temos um problema adicional. Assim sendo, para mim, ok? Para mim não tem muita lógica a adubação foliar. Aplicação à noite. A aplicação à noite de fungicidas e inseticidas tem exatamente com o facto dos estomas estarem fechados, ok? O estoma está fechado, não há tanto sol a incidir, não há tanto calor, não há tanta evaporação, então como se aplica em forma líquida, está tudo fechado, aplicou-se, e então a folha vai ficar com aquele inseticida ou fungicida ali em cima, como é por exemplo o da calda bordaleza, e não havendo uma cristalização tão rápida, vai aguentar-se ali mais tempo. De manhã, a área já está toda seca, então a planta continua a fazer a função dela, de abrir os estomas e funcionar, mas não há um problema para a planta. Ou seja, não há um entupimento de estomas, não há uma secagem tão rápida desse inseticida ou fungicida.
a parte da aplicação à noite também tem a ver com o facto de que muitos afídeos funcionam melhor durante a época da noite. Porquê? Porque os predadores deles são geralmente diurnos, então eles estão à noite. Quando se aplica à noite, nós temos quase a certeza que muitos deles vão sair debaixo da folha e vão para cima da folha, ou vão para os raminhos de crescimento, ok? Pronto, também tem a ver com isso. Pronto, basicamente é isso. Uma resposta curta, não tão curta, mas era bastante complexa. Assim já ficam a saber mais um pouco sobre a funcionalidade das folhas. Não se esqueçam, subscrevam, comentem aí, façam perguntas. Eu vou começar a responder assim também. Eu acho que será uma boa secção de aprendizagem. E não se esqueçam, partilhem estes vídeos que é muito importante, ok? É muito importante para o canal crescer. E vejam o vídeo até ao fim, porque eu assim consigo horas de visualização para começar a tentar fazer diretos com vocês, um para um até, ou vários comigo, e fazermos direto perguntas, respostas e fazermos várias coisas assim bastante interessantes, ok? Tchauzão, pessoal.